Rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então, ó, você que já tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Aquela situação envolvendo o Júnior Santos, que a gente já havia falado aqui, acabou se confirmando, meus amigos. E eu vou trazer também algumas informações aí referente ao Cauli. Fica ou não fica, sai ou não sai, quem são os clubes que estão interessados no jogador, tá bom? Meus amigos, nesse final de semana, o Bahia entrou em campo, mas antes, calma aí, pô, deixa o like aí, pô, inscreva-se, é importante demais pra gente, é muito importante pro crescimento aqui do nosso canal. O seu like é muito importante para que nós possamos crescer cada vez mais. Falta muito pouco para chegar à marca de 50 mil inscritos. Muita gente acha que é pouco. Não é pouco, não. Pega 50 mil pessoas, que são pessoas, né? São contas com pessoas, e coloca aí chama na tua festa de aniversário. 50 mil pessoas, poucos clubes no futebol brasileiro conseguem colocar no estádio, né? O Bahia é um deles, né? Tem Botafogo e Fluminense aqui no Maracanã com 13 mil pessoas. Então, não é tão irrelevante assim quanto as pessoas acham ou pensam, tá bom, meus amigos? Olha só, cara, vamos começar falando aqui sobre a situação do último jogo. Mais um belíssimo jogo aí do Bahia, um jogo espetacular. O Bahia, com o time reserva aí do Bahia, tá passeando no campeonato estadual. E é muito bom isso, porque você consegue, de alguma forma, ter um time muito forte no Campeonato Brasileiro, que estreou com o pé direito, jogando contra o Corinthians na Vila Belmiro, e você também consegue ter um elenco reserva, entre aspas, sempre em atividade, sabe? Eu achei, né, evidentemente, para um time que não tem um elenco bom, como o Bahia tem, repito, você fala, pô, o elenco do Bahia não é bom, cara, eu acho bom. Eu acho bom. Falta posições carentes, falta alguns jogadores, faltam... É um pouco desequilibrado, mas é um elenco bom. É um elenco bom, tá dando mostras, está passeando aí no campeonato estadual. Esse elenco reserva do Bahia, se continuar assim, é campeão estadual com tranquilidade. Com tranquilidade. Nem precisa desgastar Everton Ribeiro, nem precisa. Sabe? Del jogando, Kiki jogando. O Nicolás Azevedo, a defesa que é entrosada do Gabriel Xavier e Canu, porque era a defesa que disputou o campeonato de 2024 e foi bem até um determinado momento. Então o time reserva do Bahia é muito bom e tá passeando aí no campeonato estadual. O que tem me chamado a atenção é a ausência do Cauli, né? E na última entrevista coletiva, o Rogério Ceni deu uma entrevista falando que sabe que tem algumas propostas aí pelo jogador, não descartou a saída do Cauli, deixou muito claro que ele pode sair do Bahia e que mas conta com o atleta, ele tem contrato aí com o Tricolor, conta com ele e quer que ele de alguma forma se recupere, né? Nesse momento que ele está passando. A grande questão é que eu não vejo no Cauli vontade para se recuperar. E diferentemente do que muitas pessoas falam, eu respeito a opinião dos amigos, eu acho que grande parcela de culpa referente à situação que está passando o Cauli é do próprio Rogério Ceni, pô. Posso estar sendo injusto, posso estar falando uma grande besteira, mas na minha concepção, grande parte é isso. Eu já falei aqui várias vezes e volto a repetir. Quando você percebe um bom treinador, e não estou falando que o Ceni não seja um bom treinador, mas um treinador bom, que conhece o seu elenco, ele precisa saber o momento de tirar o jogador também. Tirar o holofote dele, tirar a responsabilidade dele. Quando você percebe que o Cauli não está desempenhando um bom futebol, está errando tudo, você não pode improvisar ele, pô. Você não pode ficar teimando que ele é um coringa se ele não está conseguindo fazer o mínimo na posição dele de origem, sabe? Então eu acho que o Rogério Ceni pecou nisso. Eu acho que o Rogério Ceni poderia ter recuperado o Cauli, ele teimou muito aí com o Cauli e acabou que jogou a confiança do jogador muito no lixo e, consequentemente, tirou a confiança que o torcedor tinha nele. Então, assim, tá muito difícil a situação dele. Eu trouxe aqui com exclusividade 2 clubes interessados, além do São Paulo, que voltou a ter interesse aí no jogador. Internacional e Grêmio tem interesse. O Internacional, inclusive, já entrou em contato com o staff do atleta para poder entender o que ele avalia. Não tem proposta oficial nem de Inter, nem de Grêmio, nem de São Paulo. O São Paulo fez uma proposta oficial, mas foi de empréstimo, mas o Bahia não quer emprestar o jogador, tá? O Bahia quer que o jogador saia de forma definitiva, caso de venda, né? O Bahia quer uma venda pelo atleta e não vai ser um valor baixo, não, vai ser um valor relativamente alto. Eu acho o Cauli um bom jogador,
Eu acho que ele tem condições de jogar por vários times aqui do futebol brasileiro, tanto que o Botafogo, um tempo atrás, fez uma proposta relativamente alta pelo atleta, né? Quando o Renato Paiva ainda era técnico do Botafogo, e agora é internacional, o Grêmio também, o São Paulo tem interesse em contar com o meia do Bahia, tá bom, meus amigos? A outra questão que eu queria trazer para vocês é referente ao Júnior Santos. A gente vinha batendo aqui na tecla e admito para vocês que me chamou muito a atenção quando companheiros de imprensa trouxeram a informação de que o Júnior Santos estava certo, praticamente certo aí no Bahia, que ele iria chegar em Salvador em determinado momento. Evidentemente, eu não trouxe essa informação não é minha. Essa informação, primeiramente, foi passada pelo canal do Nicola, do Jorge Nicola, e também pelo Márcio Martins, um jornalista, um radialista muito conhecido aí de Salvador. E, evidentemente, eu não sou apurador das apurações alheias, mas eu tenho contatos de vários empresários que conhecem vários jogadores e, consequentemente, vários intermediários. Eu estou nisso aqui há 13 para 14 anos, então a minha agenda telefônica aqui tem muitas pessoas que eu consigo ter algum tipo de contato. Consequentemente, entrei em contato com um representante do jogador, que é representante de outros atletas, que eu tive contato por conta de outros atletas, né? E ele falou que, efetivamente, o Bahia demonstrou interesse, mas que não sabia de onde que estava aparecendo, que já estava certo, que ele já ia chegar em Salvador, né? E, enfim, eu trouxe essa informação, evidentemente, de uma forma, como eu posso dizer, respeitosa, porque para não transparecer que eu estava contestando ou desmentindo uma informação de um companheiro de imprensa, porque isso não é do meu feitio, apesar de fazer isso comigo o tempo inteiro, né? Eu não vou fazer isso, é informação dele, e acredito que ele não tem inventado nenhum tipo de informação. O cara é muito competente, a fonte dele passou uma informação que de repente não era tão certo quanto a fonte imaginava, né? Mas o que eu falei com o representante do jogador é que efetivamente o jogador tinha interesse aí pro Bahia, o Atlético Mineiro tem interesse em emprestar o jogador, sendo que a grande questão era a porcentagem de salário, né? Era uma porcentagem muito alta que o Atlético Mineiro queria impor pro tricolor baiano, praticamente 80-20, o Bahia pagando 80% e o Atlético Mineiro pagando 20%, o Bahia de imediato já rechaçou isso, né? E uma outra situação é que o Atlético Mineiro queria obrigação de compra, queria colocar algumas metas, para que, caso essas metas fossem batidas, o Júnior Santos teria que ser comprado obrigatoriamente pelo Bahia por um valor relativamente alto, né? A grande questão é que o Atlético Mineiro quer tentar reaver o valor que foi investido no Júnior Santos na época que ele saiu do Botafogo. E quando ele saiu do Botafogo, ele saiu em alta. Ele era campeão brasileiro da Libertadores, ele sendo um dos protagonistas daquele Botafogo. Sendo que a grande questão é que ele está se machucando muito, né? Fisicamente, ele praticamente não jogou ano passado. Vale lembrar que o Júnior Santos, ele não joga desde o dia 25 de setembro de 2025. Já estamos em 26, já entramos em fevereiro de 2026, e o Júnior Santos ele não consegue entrar em campo, né? Alguns jornalistas trouxeram a informação de que ele não foi relacionado para as últimas partidas porque por conta da negociação envolvendo o Bahia. Isso não existiu em momento algum, tá? Isso não existiu em momento algum. Ele não foi relacionado porque ele não vinha treinando, não fez pré-temporada. E por conta disso, ele não está bem fisicamente, nem se sabe até que ponto ele está recuperado, se ele está fazendo a transição. Enfim, surgiu uma informação hoje que ele treinou aí normalmente, já fez a transição, já está treinando aí com os companheiros, enfim, mas não está sendo relacionado porque ele precisa estar bem fisicamente 100%, porque ele perdeu a pré-temporada, sabe? Então muito se falou que ele já estaria em Salvador, que ele ia chegar em Salvador, que já comprou casa em Salvador. Cara, ele tem casa na Bahia, ele é baiano, pô. Ele é baiano, ele tem casa na Bahia, ele tem família na Bahia, né? Mas que está muito mais longe do que perto essa situação. E a informação que eu trouxe hoje lá no meu perfil do X, né, do X, é de que o Bahia já até praticamente vai deixando de lado, praticamente vai desistindo dessa negociação com o Júnior Santos e só vai retomar as conversas a partir do momento que o Atlético Mineiro aceitar, né, as tratativas, aceitar os valores, tá? E o Atlético quer impor, né, ele quer impor uma porcentagem de cooperação salarial muito alta e, consequentemente, quer também uma obrigação de compra, fato esse que o tricolor baiano já rechaçou, tá? O Bahia não vai dar mole pro Atlético Mineiro, tá? O Bahia não tá fazendo nenhum favor pro Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro contratou o Júnior Santos do Botafogo por um valor extremamente alto, é porque naquela época ele valia um valor extremamente alto. Agora ele não tá mais valendo esse valor, ele sequer joga, né? Ele tá extremamente desvalorizado. Mas o Atlético Mineiro tentou dar uma desperto, tentou mandar de malandro, né? E tentou jogar esse valor aí para a equipe do Bahia, que imediatamente rechaçou e falou: por esses valores a gente nem vai oficializar uma proposta. E a grande questão é essa: nem foi oficializado. Não existe um papel timbrado, não existe uma proposta oficial do Bahia para o Atlético Mineiro envolvendo o Júnior Santos. O que houve foram conversas, mas proposta oficial não existe ainda. Não teve.
Então, evidentemente, é um processo, né? A partir do momento que você negocia e chega um denominador comum, você vai lá e oficializa para o clube lá e assinar e aceitar a proposta. Tá? Mas como as conversas não evoluíram por conta dos valores, por conta das cláusulas, o Bahia sequer nesse momento ele oficializou, né? Oficializou uma proposta oficial pelo Júnior Santos. Tá bom, meus amigos? É isso. Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Se você tem alguma dúvida, se você quer que eu responda algum questionamento, deixa nos comentários aí, que eu faço um vídeo só respondendo aqui os nossos inscritos, tá? Peço pra você, pra deixar o like, pra se inscrever no canal, pra dar uma hypada no vídeo, pra que nós possamos chegar a muito mais torcedores, tá bom? Forte abraço pra você, eu sou o Jonas Stelman, saudações, tamo junto, valeu!